Olá, pais e mães que oram. Vamos continuar nosso tempo de oração, hoje com a tábua do diálogo. João capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Esse texto é de Adriel de Souza Maia, estamos no capítulo 3, que é sobre construindo pontes. O tema do capítulo é: E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Malaquias 4, verso 6. Estamos nesse programa Pais e Mães que oram em favor dos nossos filhos e nossas filhas, bem como todos os seus entes queridos, construindo uma ponte, passagem. Nesse sentido, já fomos orientados e edificados sobre 4 tábuas importantíssimas: disposição, adoração, palavra e oração. Agora, então, vamos à tábua do diálogo. A fim de que possamos alcançar uma relação saudável e produtiva entre pais e mães e filhos e filhas, a 5ª tábua, fundamental para um ambiente amoroso, construtivo, respeitável e crescente na vivência familiar, é o diálogo. Os dicionários definem que diálogo significa fala entre 2 ou mais indivíduos, conversa. Portanto, não é monólogo nessa experiência. O personagem está só e fala consigo mesmo. Por isso, uma atitude de diálogo implica no reconhecimento da outra pessoa. Na verdade, a experiência dialogal é bastante difícil, especialmente numa sociedade caracterizada pelo individualismo, violência, cada vez cresce mais a violência familiar, verdades prontas, onipotência. No diálogo, implica eu em reconhecer a diferença. A família é uma organização que tem objetivos comuns. No entanto, sociologicamente, ela é construída por muitas diferenças. Ao abrirmos as páginas das Escrituras, vamos perceber que sempre Deus toma a iniciativa para conversar com cada um de nós. A última iniciativa ocorreu no momento em que o Filho de Deus, Jesus Cristo, desceu sobre a terra para a sua autoapresentação. João 1, de 1 a 14, 3:16, Hebreus 1, 1 a 14. Esses textos e outros são importantes para apontarem que sempre Deus falou e ainda continua falando por intermédio do Espírito Santo. João 14, 16 a 31. Portanto, Deus sempre abre o diálogo com todos nós, bem como no habitat da nossa família. Com certeza, a oração é um diálogo aberto com Deus. Ele fala, mas nós também falamos, expondo as nossas necessidades e nossas expectativas. Qual é a condição principal para o diálogo envolvendo pais, mães, filhos e filhas? São muitas as condições, mas a única porta para abrir o diálogo é o amor. O apóstolo João, segundo a tradição, já bem idoso, aconselhou: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como podemos aplicar os ensinos bíblicos no dia a dia dos nossos relacionamentos familiares? O pastor Osmar Ludovico enfatiza um pensamento importante. O amor de Cristo é a única resposta à violência que permeia e cerca a humanidade. Em seu abraço, as tendências destrutivas do caráter humano podem ser transformadas em atitudes amorosas, ternas, solidárias, pacíficas e pacificadoras. O apóstolo Paulo descreve a igreja utilizando uma imagem importante. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12, 12 a 31. Nessa direção, o apóstolo destaca a importância da unidade na diversidade, ou ainda, a importância do diálogo amoroso e respeitoso entre todos os membros do corpo, a necessidade de corresponsabilidade em todos os direcionamentos. Tal conceito se aplica também à vivência familiar. Sugerimos um momento de oração, de confissão, ou seja, uma oportunidade para abrirmos os nossos corações e mentes, identificando quais as barreiras que estão prejudicando a caminhada do diálogo na vivência familiar. Busquemos a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que hoje a gente possa
pensar sobre a questão do diálogo nas nossas casas, nas nossas famílias, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com pais, com mães. Cada vez mais a gente percebe que o diálogo está se diminuindo, né, no meio da gente. E antigamente a gente via os nossos pais, os nossos avós sentados às vezes na calçada, conversando com os vizinhos. Isso é praticamente impossível hoje. E nós fomos ficando longe, distantes fisicamente e distantes também das pessoas em todas as áreas, inclusive emocionalmente. É importante que possamos manter diálogo com os nossos familiares, principalmente os que estão dentro de casa. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Vamos orar. Deus, que o seu amor esteja permeando os nossos relacionamentos, todos eles. Eu agora oro, Senhor, pelos relacionamentos dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos cônjuges entre eles e dos filhos entre eles. Esteja colocando a sua mão, Senhor, sobre essas famílias. E que o Senhor esteja realmente transformando o relacionamento dos casais com seus filhos, dos filhos com os pais e de toda a família, em nome de Jesus. Amém.